Oi, pessoal! A aula de hoje encerra a nossa disciplina. A próxima aula vai ser de exercícios de revisão para a prova. A aula de hoje vai ser componentes simétricas, um assunto interessante. Vocês vão utilizar em disciplinas aí mais para frente. Bem, pessoal, a bibliografia aqui que eu utilizei para fazer essa aula está aí na tela. Vocês podem consultá-la em busca de mais algumas informações que vocês queiram. Bem, a gente vai iniciar só o começo, né, do estudo de desequilíbrio de tensão. A gente viu até agora a parte de circuitos trifásicos equilibrados e essa parte de componentes simétricas é o começo, né, é a ferramenta matemática que a gente usa para fazer análise de circuitos desequilibrados. A gente não vai fazer análise aqui, a gente não vai fazer exercícios e nem vai analisar circuitos desequilibrados. Estou passando essa ferramenta para vocês porque ela vai ser utilizada aí em breve em outras disciplinas. Então, o que seria desequilíbrio de tensão? É um problema de qualidade de energia. Ele é típico de sistemas de distribuição porque o sistema de distribuição naturalmente é um sistema desequilibrado. Não quer dizer que não possa ocorrer no sistema de transmissão, por exemplo, mas não é típico dele. É um problema de regime permanente, ou seja, não é um problema transitório. Problemas transitórios são outros, né? Afeta mais as redes de distribuição, porque as cargas são normalmente desequilibradas, porque são monofásicas ou bifásicas em sua grande maioria. Motores elétricos e cargas não lineares são os equipamentos mais sensíveis ao desequilíbrio de tensão. Então, como é caracterizado? Bem, é caracterizado por qualquer diferença nas amplitudes entre as três tensões das fases ou no desvio da defasagem de 120 graus entre essas tensões. Pode ocorrer um ou os dois. Ou pode ocorrer um, dois ou três problemas. A gente pode ter as três fases com fases diferentes ou com amplitudes diferentes. E aí a gente vai dizer que o sistema é desequilibrado se houver alguma diferença entre fases ou amplitudes. Quais são as causas do desequilíbrio? Impedâncias diferentes entre as fases em sistemas de transmissão ou distribuição desigual de cargas monofásicas ou bifásicas ou cargas trifásicas desequilibradas. Quando uma carga trifásica equilibrada é conectada a uma rede desequilibrada, mesmo assim as correntes serão desequilibradas. Lembrando, só um lembrete, né, do conhecido operador 120 graus, porque a gente vai utilizar ele agora nessa aula. Lembrando que alguns autores chamam de alfa, alguns chamam de A, né, mas o alfa é um operador que, aplicado a um número qualquer, ele mantém o módulo e dá uma rotação de 120 graus. Então, se eu tenho uma tensão da fase A aqui, costumeiramente a gente coloca aqui com a fase 0, né, para ficar mais fácil. Então, aplicando o alfa, né, pegando o fasor VA e multiplicando por alfa, ele mantém o módulo e dá uma rotação de 120 graus. Se eu multiplicar por alfa novamente, ou seja, por alfa ao quadrado, ele vai dar uma rotação de 240 graus, tudo isso no sentido anti-horário. Bem, então vamos diretamente para o teorema das componentes simétricas, que é o teorema de Forte-Aquino. Então, três fasores desbalanceados, a gente vai utilizar esse desenho aqui desses três fasores VA, VB e VC bem desequilibrados. Aqui a gente tem tanto fases, né, como amplitudes diferentes
né, de 120 graus, as fases e amplitudes diferentes nas 3 fases. Então, esse fasor vermelho vai ser o meu fasor desequilibrado de referência. O teorema das componentes simétricas, ele diz que 3 fasores desbalanceados de um sistema trifásico podem ser substituídos por 3 sistemas de fasores equilibrados. Então, eu tenho 3 fasores e eu posso substituí-lo por 3 sistemas de 3 fasores. Então, o primeiro sistema é o chamado, são as componentes de sequência positiva. Lembra da sequência positiva, onde a gente tinha, a partir da referência A, eu tinha a fase B em menos 120 e a fase C em 120. Então, eu tenho o primeiro sistema de fasores de sequência positiva. O segundo sistema de 3 fasores é o de sequência negativa. Lembra da sequência negativa? A partir do A, o C é menos 120 e o B é 120. Eu troco B com C. E o terceiro sistema de 3 fasores, que vão representar o fasor original, é o de sequência zero. Esse a gente não tinha visto ainda. Esse fasor de sequência zero, esse sistema de fasores de sequência zero, ele tem 3 fases, mas elas não são defasadas de 120 graus entre si. Elas são defasadas de 0 graus entre si, ou seja, as 3 componentes são idênticas. E como é que ocorre, então, essa representação de um sistema de 3 fasores por 3 sistemas de 3 fasores? Bem, primeiro, lembrando que o sistema de sequência positiva, ele produz campos magnéticos que giram no sentido do movimento do motor. A gente já tinha visto uns apletezinhos, umas figurinhas animadas que eu tinha colocado para vocês, mostrando o que seria o campo girante. Bem, o de sequência negativa, portanto, vai criar um campo girante no sentido contrário ao movimento do motor. E os de sequência zero não produzem campo magnético girante porque eles não possuem defasagem de 120 graus entre si. E como se dá, então, especificamente, essa representação de um fasor desequilibrado por 3 sistemas? Então, tomando aqui o fasor desequilibrado original em vermelho, se eu pegar a fase A do sistema de sequência positiva, a fase A do sistema de sequência negativa e a fase A do sistema de sequência zero, e eu somá-los, né, fazer uma soma aqui fasorial ou vetorial, em que a extremidade de um vetor eu coloco na ponta do outro. Você vê que a soma vetorial dos fasores da fase A, dos três fasores, sequência positiva, negativa e zero, pegando só a fase A, somando os 3, eu dou exatamente, eu chego exatamente na fase A do meu fasor desequilibrado. Fazer a mesma coisa com as fases B. Olha o desenho, VB para baixo aqui, o outro VB aqui em 90 graus para cá, e o outro VB0 aqui com esse ângulozinho aqui. Então, fazendo a soma vetorial dos 3 vetores aqui da fase B, eu chego na fase B do fasor desequilibrado. E a mesma coisa com a fase C. Somando os 3 vetores ou fasores, né, de fase C, eu chego no fasor original da fase C. Então, essa soma, né, fase a fase, né, de cada fase separada, vai obter o meu fasor desequilibrado original. Então, as componentes simétricas de sequência positiva, a gente vai obter de que maneira? Para sair de VA1 para VB1, eu ando alfa ao quadrado.
Para sair de VA1 para VC1, eu ando alfa. É a sequência positiva. Para sair de VA2 para VB2, eu ando alfa. E de VA2 para VC2, eu ando alfa ao quadrado. Já VB0, VA0 e VC0, eles não têm nenhuma defasagem aqui entre eles, né? Vai ser idêntico aqui o ângulo entre eles. Bem, então, o fasor VA desequilibrado original é a soma dos fasores das fases A das três componentes de sequência. A fase B, desequilibrado original, é a soma dos vetores da fase B de cada sequência e da fase C, os vetores da fase C de cada sequência. Se eu quiser transformar todo mundo aqui para a minha referência da fase A, a gente já sabe como fazer. Como VA0 é igual a VB0 igual a VC0, fica VA0 aqui. E onde eu teria VB, eu troco por alfa ao quadrado VA na sequência positiva e por alfa VA na sequência negativa. VC vai ser alfa VA na sequência positiva e alfa ao quadrado VA na sequência negativa. Matricialmente, então, como é que a gente vai transformar isso numa forma matricial? Isso aqui tem um formato semelhante de um sistema de equações, então eu posso escrever na forma fasorial, na forma matricial. Então, está aqui o vetor original desequilibrado, e aqui VA0 mais VA1 mais VA2, está ali o meu primeiro sisteminha. VA1, VA0 mais alfa ao quadrado VA1 mais alfa VA2 é a segunda equação. E VA0 mais alfa VA1 mais alfa ao quadrado VA2 é a terceira equação das minhas componentes simétricas, formando aqui os meus fasores desequilibrados. Essa matriz composta de uns e de alfas é chamada matriz de transformação de componentes simétricas. Alguns autores chamam de A e outros chamam de T. Vai depender do livro que você vai estar utilizando. Bem, eu posso conhecendo as componentes simétricas, ou seja, aqui é conhecido, eu descubro quem são os vetores, né, os fasores aqui de cada fase desequilibrada. Mas se eu quiser ao contrário, eu quero determinar as componentes simétricas. E o que eu tenho é o fasor desequilibrado original. Então, eu vou fazer o inverso, né? VA0, VA1, VA2 vai ser essa matriz de componentes de transformação indo para lá inversa e multiplicada pelos VA, VB, VC desequilibrados originais. Essa matriz tem inversa? Tem sim, e é essa aqui. Observe aqui que ela não é a mesma. Os alfa e alfa ao quadrado, eles trocam de lugar, tá vendo? Na segunda linha eu tenho um alfa ao quadrado alfa, e na inversa dela eu tenho um alfa, alfa ao quadrado. Tomar cuidado com isso. E além disso, a inversa tem um terço aqui. Então, a inversa da matriz de transformação ela é muito parecida, mas não é exatamente a mesma. Então, isso quer dizer que a partir do meu fasor original desequilibrado, eu posso encontrar as componentes simétricas. Então, algumas observações em relação a isso. O conjunto 2, que é esse aqui, de equações, mostra que em circuitos trifásicos equilibrados não existe componente de sequência zero. Como? Observe que VA0 é um terço de VA mais VB mais VC.
Quem não tiver lembrado, volta aí umas 3, 4 aulas para aquela aula de introdução a sistemas trifásicos equilibrados, em que a gente via que a soma das 3 correntes no neutro era igual a 0, porque as correntes eram equilibradas. Por quê? Porque ficava 1 mais alfa ao quadrado. Mesma coisa é válida para as tensões. Se elas são equilibradas, eu também vou ter 1 mais alfa ao quadrado, que é igual a 0. Então, se em vez de um vetor desequilibrado eu tivesse aqui um sistema de VA, VB, VC equilibrados, então VA0 não existiria. Segunda observação: todas as equações dos conjuntos 1 e 2 são válidas para correntes, trocando V por I. Terceira observação: se forem tomadas correntes, sabendo que em um condutor neutro, a corrente do neutro é a soma das correntes das 3 fases, então IA0 vai ser 1/3 da corrente do neutro, ou a corrente do neutro vai ser 3 vezes a corrente de sequência 0. Outra observação: quando não há retorno pelo neutro, então IN é nula. Então, não existem correntes de sequência 0 em sistemas ligados em delta. Mas uma observação importante: o teorema de Fortescue, que é o da componente simétrica, afirma que uma sequência qualquer pode ser decomposta em 3 sequências, isso a gente viu, só que ele afirma também que essa decomposição é única. Para demonstrar o teorema, a gente vai provar a existência e unicidade dessa decomposição. Mas vamos voltar para essa observação aqui. Como assim única? Então, vamos ver o seguinte. Eu mostrei para vocês, no desenho que eu repeti aqui, que se eu tenho 3 fasores, 3 sistemas de fasores equilibrados, eu pego a fase A de cada sistema e somo VA1 com VA2 com VA0 e eu encontro o VA desequilibrado. Eu somo VB1 com VB2 com VB0 e encontro o VB desequilibrado. E pego o VC1, o VC2 e o VC0 e eu encontro o VC desequilibrado. O teorema afirma que eu não consigo outros sistemas diferentes desses 3, onde eu possa fazer essa soma e chegar nesse fasor desequilibrado. Só existem esses 3 fasores: o de sequência positiva, um de sequência negativa e um de sequência 0. Mas como? Vamos ver o seguinte. Aparentemente, olhando isso aqui, eu poderia desenhar, né, fazer qualquer desenho aqui e encontrar um dos vetores desequilibrados. Então, vamos ver um desenho diferente para a fase A. Vamos focar aqui na fase A. Pronto. Desenhei. Mudei o ângulo, desenhei diferente aqui para a fase A. Consegui, né? Fiz um desenho qualquer, encontrei aí 3 fasores que representaram aqui a fase A. Só que as outras componentes simétricas das outras fases têm que corresponder também aos novos desenhos. Lembre que, por exemplo, o vetor VA1 é um vetor de sequência positiva. Então, VB1 e VC1 tem que acompanhar lá as rotações de 120 graus e menos 120 graus de um sistema de sequência positiva. Também o VA2. O VA2 é de sequência negativa. Então, VB2 e VC2 tem que ter o mesmo comprimentozinho de VA2 e tem que estar defasados aí de 120 graus e menos 120 graus de acordo com a sequência negativa. E VA0, VB0 e VC0 tem que ser exatamente iguais. Então, esse desenhozinho aqui das outras 2 fases não está correto. Vamos redesenhá-los. Pronto. Agora sim.
VA1, VB1 e VC1 estão aqui, defasagem de 120 graus entre si, os três com o mesmo tamanho. VA2, VB2 aqui e VC2, você juntar, vai dar lá o fasorzinho desequilibrado. E VA0, VB0 e VC0 estão aqui idênticos. Aí a gente vê que as fases B e C não correspondem mais àquela soma, né? Eu fiz uma loucura aqui, desenhei 3 vetores quaisquer que deram certo na fase A, mas não deram certo para a fase B e C. Você pode passar a sua vida inteira tentando redesenhar aqui um vetor que na fase A, depois que você faça as componentes dele, dê a fase B e C, você não vai conseguir. Isso por conta do teorema da unicidade das componentes simétricas. Então, como é que a gente prova isso aí? Primeiro, a gente tem que provar a existência. Isso a gente já viu, sabe que elas existem, né? E como é que a gente prova a existência das componentes simétricas? Bem, eu afirmo, essa equação aqui está afirmando que um sistema desequilibrado pode ser escrito como uma soma de 3 sistemas, ou ele pode ser representado por 3 sistemas desequilibrados, que por enquanto por 3 sistemas equilibrados, desculpe. Retornando aqui, para não fazer confusão. Um sistema desequilibrado pode ser representado por 3 sistemas equilibrados. Um de sequência zero, um de sequência positiva e um de sequência negativa. Então, para provar que esses 3 sistemas realmente existem, basta provar que esta inversa existe. E a gente já sabe que ela existe. Ela é 1/3, né, vezes essa matriz, que é semelhante a esta, né, mas tem uma troca aqui dos alfa com alfa ao quadrado. E depois que eu provo que esse sistema de fasores, né, que esses 3 sistemas de fasores existem, eu tenho que demonstrar que essa decomposição é única. Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Eu vou supor que esse meu sistema desequilibrado original, ele tanto pode ser escrito por um sistema VA0, VA1, VA2, como por outro sistema VA0, VA1, VA2 chapéu. E que esses 2 sistemas diferentes, né, na verdade esses 2 conjuntos de 3 sistemas, eles são de sequência positiva, de sequência negativa e de sequência zero. Então, observem uma coisa. Para eu escrever uma coisa, né, eu coloquei aqui um exemplo bem simplório, o número 15. Eu posso escrevê-lo de 2 formas. Eu posso dizer que é 2 vezes 7,5, né? E posso dizer que é 3 vezes 5. Então, eu mudei o 7,5 e mudei o 5. Mas para isso, eu tive que mudar o 2 e o 3 também. Acontece que nas componentes simétricas eu não posso mudar a matriz de transformação. Não posso mudar a matriz de transformação porque ela representa as relações entre os vetores, né, entre os fasores das fases A, B e C da sequência zero, os fasores das fases A, B e C da sequência positiva e a relação entre os fasores da sequência negativa A, B e C. Então, A não pode mudar, porque essa relação é única, é uma relação de 120 graus entre os fasores de sequência positiva e negativa e de 0 graus entre os fasores de sequência zero. Então, para provar que eles são iguais, eu posso dizer que VA0, VA1, VA2 é A menos 1 vezes VA, VB e VC,
e que VA0, VA1, VA2, chapéu é A menos 1 vezes VA, VB e VC. Então, para que eles fossem diferentes, dados que VA, VB e VC é um só, tanto esse A como esse A aqui teriam que ser diferentes, como essas inversas também teriam que ser diferentes. Então, não podendo ser diferentes, prova que a gente só tem uma única decomposição. Vamos ver agora um exemplo. Bem, um condutor de uma linha trifásica está aberto. A corrente que flui para a carga ligada em delta pela linha A é 10 amperes, como está aqui no desenho. Tomando a corrente na linha A como referência e a linha C como a linha que estando aberta, determina os componentes simétricos das correntes de linha se a corrente A é 10 com ângulo zero, como já foi dito, e a corrente da fase B for 10 com ângulo 180. Então, a equação é o conjunto de equações 2, é o conjunto de equações que vai nos dizer as componentes simétricas a partir das componentes de fase, ou seja, dos valores do fasor original desequilibrado. Então, acompanhando aqui essa matriz, a gente vai ter que IA0 vai ser 1/3, né? Que multiplica IA mais IB mais IC. 10 com ângulo 0 mais 10 com ângulo 180 mais 0. Então, vai ser igual a 0. Essa soma fasorial aqui, 10 com ângulo 0 mais 10 com ângulo 180 é igual a 0. IA1 vai ser 1/3 que multiplica IA mais alfa IB mais alfa quadrado IC. Então, IA mais alfa, 1 com ângulo 120, IB mais IC, 0. 5,78 com ângulo menos 30. E IA2, que é 1/3, que multiplica IA mais alfa quadrado IB mais alfa IC. Alfa quadrado, 1 com ângulo 240, mais 0. 5,78 com ângulo 30. Então, essas são as componentes de fase A, né, dos 3 sistemas de fasores de componentes, né, de componentes de sequência 0, sequência positiva e sequência negativa. Eu tenho aqui a fase A de cada um dos 3. Então, para obter a fase B e a fase C, de cada um desses 3 conjuntos, eu vou fazer as rotações de 120 ou menos 120. Então, para a sequência positiva, o IB1 é alfa ao quadrado IA1. Lembra que é menos 120. E o IC1 vai ser alfa IA1 porque é 120. Para a sequência negativa, o IB2 é alfa IA2 porque vai para cima, 120, troca o B com C. O IC2, sequência negativa, fica alfa quadrado IA2. E IB0 e IC0 são o próprio IA0. Então, as outras fases, né? Eu tenho aqui as fases A, de sequência 0 positiva e negativa. E as outras fases B e C, de sequência 0 positiva e negativa, estão aqui. Então, vamos dar uma olhadinha no desenho. Então, estão aqui as correntes originais. A corrente era 10 com ângulo 0 e 10 com ângulo menos 180 e 0, né? As 3 correntes, os 3 fasores desequilibrados originais. E aqui a gente tem a componente de sequência negativa, positiva, que era 5,78 com ângulo menos 30, 5,78 com ângulo menos 150 e 5,78 com ângulo 90. Menos 30, 150 e 90. E o de sequência negativa ia ser 5,78 com ângulo 30, 5,78 com ângulo 150 e 5,78 com ângulo
menos 90. Então, 30, 150, menos 90 e 150. Então, esses são os fazores de sequência positiva e de sequência negativa. Bem, a gente viu aqui, principalmente em relação às tensões, essas tensões em que foram estabelecidas essas relações de componentes simétricas são as tensões de fase. Fase A, fase B e fase C, com suas respectivas componentes simétricas. Agora, dado que eu tenho as componentes simétricas das tensões de fase, como é que eu obtenho as componentes simétricas das tensões de linha? E mais, sendo ligações Y ou delta. Então, vamos lá. Sistemas trifásicos ligados em Y. Então, a gente tem aqui um desenhozinho do gerador trifásico ligado em Y. Lembrando que a partir das tensões de fase, a gente obtém as tensões de linha a partir da diferença de potencial entre duas fases. E essa é aquela notação em termos de vetores e matrizes. Quem tiver alguma dúvida, vou passar um pouquinho mais rápido isso aqui, porque a gente viu nas aulas 28 e 29 essa notação, e a gente também viu a questão das relações entre tensões de fase e de linha, utilizando essa notação matricial. Não teve alguma dúvida aqui nessa passagem, achou um pouquinho rápido, retorna para as aulas 28 e 29. Então, a gente vai chamar aqui, eu tenho VAN, VBN e VCN, as tensões desequilibradas originais, as tensões de fase desequilibradas originais. Então, elas podem ser representadas por uma soma de tensões de sequência negativa, positiva e zero. Vou chamar a atenção aqui para essa nomenclatura. Foi chamado de VAN uma sequência de vetores em que eu tenho VAN, VBN e VCN nessa sequência. E foi chamado de VBN aqui em negrito uma sequência de fasores em que eu tenho VBN, VCN e VAN. Isso é uma nomenclatura para facilitar a representação aqui em termos desses operadores alfa. Então, vamos lá. Chamando, observe que nessa decomposição, a gente multiplicou VAN0 por um vetor unitário aqui, um vetor coluna apenas com uns. A gente multiplicou VAN1 por um vetor coluna de 1 alfa quadrado e alfa, e multiplicou VAN2 por 1 alfa, alfa quadrado. No caso do vetor VBN, como a gente trocou VB, VC e VA de posição, né? Então, o VAN0 não muda. O VAN1, veja que VAN está aqui embaixo. Então, como aqui é VAN1, VAN está aqui embaixo multiplicado por 1. VAN2 está aqui embaixo multiplicado por 1. Para sair de VAN para VC, né, para VCN1, na sequência positiva, eu multiplico por alfa. E para sair de VAN para VBN1, eu multiplico por alfa quadrado. Então, esse vetor VBN, ele tem essa formação devido às posições aqui em que ficaram VAN, VBN e VCN. E a gente muda alfa e alfa quadrado de posição para que representem, respectivamente, VBN1, VCN1, VAN1 e VBN2, VCN2 e VAN2. Então, novamente, a gente chamou de S0 essa sequência de uns, de S1 essa sequência de 1 alfa, alfa quadrado,
de 1 alfa quadrado alfa e de S2 a sequência 1 alfa alfa quadrado. E a gente vai escrever, então, o vetor VAN como VAN0 S0, VAN1 S1 e VAN2 S2. E devido às posições aqui de VBN, VCN e VAN, o vetor VBN negrito fica sendo VAN0 S0, mas ele vai ficar sendo VAN1 vezes alfa ao quadrado S1 e VAN2 alfa S2. Por quê? Porque S2 é 1 alfa ao quadrado. E já no VBN, aqui, eu teria que ter alfa ao quadrado e 1. Então, para sair de 1 alfa ao quadrado para alfa ao quadrado 1, eu multiplico isto aqui por alfa. E aí eu obtenho alfa ao quadrado e alfa à terceira, né? Alfa à terceira é igual a 1. Então, como a tensão de linha é a diferença de potencial entre duas tensões de fase, se a gente tem VAN menos VBN, eu tenho VAB. Se eu tenho VBN menos VCN, eu tenho VBC. E VCN menos VAN, eu tenho VBA. Então, eu posso dizer que esse vetor menos esse aqui é exatamente o meu vetor das tensões de linha. E foi o que foi feito aqui. Então, a gente vai ter VAN0 menos VAN0 S0, vai dar 0. VAN1 vai ser 1 menos alfa ao quadrado S1 e VAN2 vai ser 1 menos alfa S2. Voltando lá para a aula 28, a gente vai encontrar lá quem era 1 menos alfa ao quadrado e quem era 1 menos alfa. É exatamente 1 menos alfa ao quadrado, raiz de 3 com ângulo 30, e 1 menos alfa, raiz de 3 com ângulo menos 30. Então, VAB, que é o vetor de todas as tensões de linha, pode ser escrito como 0S0, raiz de 3 com ângulo 30, VAN1S1, e raiz de 3 com ângulo menos 30, VAN2S2. Mais uma coincidência lá com a aula 28. Quem era de sequência positiva? Lembra quando a gente queria ver a relação entre as tensões de linha e de fase de sequência positiva? Multiplicava por raiz de 3 com ângulo 30. Era sequência negativa? Multiplicava por raiz de 3 com ângulo menos 30. Tá aqui a sequência negativa. Esse zerozinho aqui significa que não existe componente de sequência zero nas tensões de linha. Desta forma, determinamos 3 fasores, um nulo, outro valendo raiz de 3 com ângulo 30 VAN1 e o terceiro valendo raiz de 3 com ângulo menos 30 VAN2. Esses 3 fasores vão constituir, respectivamente, a sequência zero, uma sequência direta e uma sequência inversa de tensões de linha. E aí, como a gente viu antes, as relações entre as componentes simétricas das tensões de linha e de fase vão ser as seguintes. VAB0 é igual a 0. Não existe componente de sequência zero de tensão de linha. VAB1, ou seja, tensões de linha de sequência positiva. Raiz de 3 com ângulo 30 vezes as tensões de fase de sequência positiva. VAB2, ou seja, tensões de linha de sequência negativa são iguais a raiz de 3 com ângulo menos 30 vezes as tensões de fase de sequência negativa. A componente de sequência zero das tensões de linha sempre será nula, né, já que elas são 1/3 de VAB mais VBC mais VCA, ou são 1/3 de VAA, que é igual a 0. Aqui um quadrozinho resumo. Então, aqui está o sistema desequilibrado original. E estão aqui as componentes simétricas das tensões de fase. Sequência positiva, negativa e zero.
Então, quem seriam as tensões de linha? Eu vou ter a de sequência positiva, vou ter a de sequência negativa de linha, mas não vou ter a de sequência zero. Como é que vai ser a relação entre elas? Se as de sequência positiva de fase estão aqui, as de sequência negativa cresce de raiz de 3 e dá um ângulo de 30 graus positivo. Sequência negativa. Tá aqui as de sequência negativa. O que é que eu faço? Cresce raiz de 3 e dá um ângulo de menos 30. Sequência zero só tem as componentes de fase. Então, a gente pode dizer que, tendo as componentes de sequência positiva de fase, eu multiplico por raiz de 3 com ângulo 30 e chego nas tensões de linha, ou nas componentes de sequência positiva das tensões de linha. Tendo as componentes de sequência negativa das tensões de fase, eu multiplico por raiz de 3 com ângulo menos 30 e chego nas componentes de sequência negativa das tensões de linha. E a sequência zero só tem as componentes de tensões de fase. E se a ligação for em delta? O que é que vai acontecer? Tá aí o esquema de uma ligação em delta. No delta, as tensões de fase e de linha são iguais. A diferença está nas correntes. E a gente já sabe que a corrente que está lá na linha de transmissão vai ser essa soma vetorial aqui, ou essa diferença das correntes de fase. As correntes de fase circulam bem aqui dentro e as correntes de linha circulam na linha de transmissão. Bem, o raciocínio será exatamente o mesmo. Eu tenho um vetor de correntes de fase, IAB, IBC e CA. Lembra que para o delta, esse subscrito duplo aqui é de correntes de fase. Então, IAB0 mais IAB1 mais IAB2, cada um multiplicando os seus vetores S0, S1 e S2. As correntes de linha vão ser dadas pela soma das correntes, das componentes simétricas das correntes de fase. Mesma coisa, eu tenho S0, que é esse conjunto de vetor aqui, que é esse vetor aqui, tenho S1 e tenho S2. E para encontrar IAB, eu vou fazer IAB0 menos IAB0, a gente vai ter IAB menos ICA, IBC menos IAB, ICA menos IBC, que é o vetor IAB menos ICA. Então, usando o mesmo raciocínio que a gente acabou de usar para as tensões do Y, a gente vai encontrar a seguinte relação. A corrente de linha, ela é 0S0, ou seja, não existe componente de sequência zero das correntes de linha. Para as correntes de sequência positiva, a corrente de linha, para obter a corrente de linha, eu multiplico a corrente de fase por raiz de 3 com ângulo menos 30. E para obter a corrente de linha de sequência negativa, eu multiplico a corrente de fase de sequência negativa por raiz de 3 com ângulo 30. É o contrário do que a gente fazia com as tensões do Y. Enquanto no Y eu tinha VAN1 multiplicando raiz de 3 com ângulo 30 e VAN2 multiplicando raiz de 3 com ângulo menos 30, para as correntes do delta, IAB1 multiplica raiz de 3 com ângulo menos 30 e IAB2 multiplica raiz de 3 com ângulo 30. E então, a gente quiser escrever matricialmente, eu tenho uma visão bem clara, né? A corrente de linha não possui componente de sequência zero. A corrente de linha de sequência positiva
é raiz de 3 com ângulo 30 vezes raiz de 3 com ângulo menos 30 vezes IAB1 mais raiz de 3 com ângulo 30 vezes IAB2. E para ligar, e aqui está um resumo completo. Ligação em Y, a gente tem as tensões. Para obter a de linha, eu multiplico a de fase de sequência positiva por raiz de 3 com ângulo 30. E para obter a de linha de sequência negativa, eu multiplico a de fase de sequência negativa por raiz de 3 com ângulo menos 30. Para a ligação em delta, a relação é com correntes. Então, para obter a corrente de linha de sequência positiva, eu pego a corrente de fase de sequência positiva e multiplico por raiz de 3 com ângulo menos 30. Para obter a corrente de linha de sequência negativa, eu multiplico a corrente de fase de sequência negativa por raiz de 3 com ângulo 30. E então, terminamos aqui o assunto da prova. Na próxima aula, a gente vai fazer exercícios e então eu vou postar a prova para vocês.